aquilo que aconteceu nas últimas 48 horas em Portugal? Não, eu nunca pensei que pudemos chegar a este estado em que um país ou um estado se transforma num manicômio. Não me pareceu coisa diferente de uma casa de loucos. O manicômio não é para pessoas saudáveis, de facto. Pois não, mas nós não temos uma pleia de políticos saudáveis. Quer dizer, há uma desconsideração geral pela classe política. Mas isto atingiu, digamos, um nível de desconchavo que é extremamente preocupante. Consegue fazer essa análise, ou arrisca fazer essa análise em relação não, a nem perco opinião? grande tempo com isso. Vocês encarregam-se dessas análises. Nós procuramos essa resposta. Mas vocês também ajudam a alienar um bocadinho a sociedade. As pessoas também ficam meio doidas são horas e horas e horas de pessoas a interpretar, a debitar opiniões, a criticar, a louvar. Nós estamos aqui a tentar perceber aquilo que não, mas é que vocês não têm a consciência. De facto, a situação é de uma extrema gravidade. É uma imensa gravidade. Nem creio que o país tenha sequer consciência. Quando eu ouço as pessoas dizer eleições já a correr, mesmo pessoas com responsabilidades imensas e tal, perdem a cabeça. É um erro. Não é um erro, é um perigo muito grande, porque se nós formos para eleições já, acontece que só haverá governo daqui a 5 meses, ou 6 meses, ou 7 meses, ou coisa equivalente. Ora, entretanto, há por aí uma troika que de vez em quando vem cá, que tem que ser atendida, tem que se lhe explicar o que é que se faz, o que é que não se faz, eles criticam, sugerem, e só passam um cheque depois dessa tramitação entre o governo e eles. Depois temos que elaborar o orçamento. Nós, como sabes, os projetos de orçamento têm que ser apresentados até 15 de outubro. Bom, isto tem de começar a ser preparados 2, 3 meses antes. Neste momento já estão seguramente a preparar o orçamento. Bom, se não houver governo, que governo é que vai preparar o orçamento? Se estivermos numa fase eleitoral, não se vai preparar o orçamento, quer dizer, ficará para o governo que tomará posse no fim do ano ou no princípio do ano que vem. Nós damos um passo em falso hoje, nós entramos definitivamente no percurso da Grécia, não tenho dúvida nenhuma. Se fizermos eleições... O que é que falta para isso acontecer? Falta dar o passo que leva a que internacionalmente nós sejamos considerados parecidos com os gregos. Não acha que isso já começou a acontecer hoje com a reação dos mercados? Já, o mercado, as bolsas e as cotações já deram um sinal muito grande, mas a sociedade em geral começa a dizer, esta gente está a cumprir um acordo, está a ser apoiada e agora metem-se num sarilho, não sabe bem porquê, porque estão loucos, mas meteram-se num sarilho. Isto é gente, não é para levar a sério. E tem razão. É evidente, aquilo que está a passar neste país, nestes últimos dias, dá razão àqueles que não têm consideração nenhuma pela nossa política e pelos nossos políticos, como está bem de ver, porque isto é uma aventura autêntica que se está a praticar. Então, peraí. Não é porque eu acho que este governo deve estar. Porquê? Bom, porque o governo veio, tinha que mexer nas despesas, não mexeu nos municípios. Tinha que eliminar uma série de municípios, mas há uma série de compadres partidários, não se toca nos municípios. Os PPPs andaram a arrastar os pés, a fingir que andavam a tratar do assunto. O IVA tiraram essa brutalidade que dá prejuízo ao Estado, que é o IVA sobre os restaurantes. A eletricidade tiraram o IVA para 23%. Há rendas manifestamente excessivas, pese às circunstâncias, que levam a EDP a contrariar. O Estado não toca em nada, percebe? E, portanto, o Governo mostrou que não estava ciente ou consciente dos pontos fulcrais da nossa sociedade. E então, o primeiro ataque que tentou fazer era um ataque transitório, foram os subsídios para férias e Natal. Que era para repor, segundo o Ministro dizia, até no ano, em 2015, ou coisa parecida. Ora, a nossa despesa pública não se compadece com estes retoques. O PS, quando entrou para o Governo em 2005, a despesa pública andava por 70 mil milhões. Quando em 2010 começou o colapso, a despesa era de 90 mil milhões. Quer dizer, subiu mais rigorosamente 21 mil milhões. Se fizermos as contas agora com a economia que temos, que é um PIB de 165 mil milhões, o Estado só tem dinheiro sem déficits se gastar no máximo de 70 mil milhões. Quer dizer, nós estamos nos 80, viemos dos 90 a 2010, estamos agora nos 80 e temos que baixar para 70.
Quando as pessoas se Temos que assustam... baixar para 70, porque na sua opinião, e olhando Não para é aquilo minha que o opinião, país... são números. Para aquilo que o país é capaz de Sim, produzir, sim, a não é? economia, sim, com a economia que nós temos, nós não Só podemos somos gastar mais de 70. autossustentáveis, A 70 mil milhões. 70 mil milhões. Com esta economia, 70 mil milhões. Por o seguinte, atingiu o cume com 90, baixou com este governo para 80, baixou 8 e tal, mas deixe-me sublinhar o seguinte, é que baixou 8 e tal, mas desses 8 e tal, 6 foi das chamadas despesas de capital. Estradas, escolas, coisas desse género, que a gente corta com facilidade, porque das outras despesas só baixou 3. E, quer dizer, nós temos que tirar 8 ou 9 ou 10, mas não é despesas de capital, são salários, pensões, consumos intermédios, subsídios, tem que se tirar naquilo que dói a toda a gente. Eu quando ouço falar esta gente que vocês para aqui projetam, eu acho que está tudo transtornado. As pessoas não perceberam, nem fizeram contas e falam. Quer dizer, nós, acima de 70, não temos condições para financiar normalmente as despesas do Estado. Nós estamos em 80, temos que tirar 9 ou 10. Também é verdade. Ou seja, o que está a dizer, vamos lá ver, o que me está a dizer é que estes 4,7 mil milhões de euros, São metade daquilo que se tem que tirar. portanto, tem que ser, e nós não vamos sequer conseguir fazer isto. Bom, nem isso. Porque nós não fizemos isso nestes 3 anos que já levamos. Qualquer governo de gente, enfim, com o juízo no sítio, já tinha vindo à televisão explicar exatamente isto. Porque o país anda completamente enganado. O país que vocês transportam aqui para dentro da televisão, como o país que está fora das televisões. As pessoas não perceberam o essencial da nossa situação. E enquanto não se perceber, toda a gente tem opiniões, quer eleições mais cedo, quer este, tira aquele, põe o outro, não. Mas, e na sua opinião, as eleições não vão resolver nada, só vão agravar. Neste momento, sim. Neste momento nós começamos à grega já. Se nós formos para eleições já, é o princípio do percurso da Grécia. O comportamento dos líderes políticos que conduziu a esta situação de grave crise política Sim. é de irresponsabilidade. É irresponsabilidade, é ignorância, é incompetência, é aquilo que lhe quiser chamar. É de gente que não está boa de juízo, não é? Daria mais algum conselho para encerrarmos a nossa conversa aos políticos que nos governam? Não, nos governam? o conselho, se é que eles precisam de conselhos, era Não precisam, aparentemente precisam. que os partidos têm que olhar para o seu pessoal político. As pessoas não deram ainda porque, a seguir ao 25 de Abril, houve um pessoal político que tomou conta disto. Que tinha profissão, que tinha cursos a sério, não eram cursos daqueles com papéis dados na porta da saída. Bom, era gente, enfim, que tinha vida, que ia fazer política transitoriamente, porque saía dali, ia para casa e ia para o escritório trabalhar. Era uma gente independente e distante. E tinha essa capacidade. Os partidos foram lá metendo os meninozitos, que lá foram andando, os 14, 16, que chegaram agora às chefias. Passos Coelho, Paulo Portas, enfim, essa gente e os outros. Bom. E os partidos têm que mudar. Quer dizer, se continuarem a produzir este pessoal político, este país não tem solução capaz. Este país vai empobrecer rapidamente. Esse pessoal não tem experiência. Não são estes meninozinhos que saem dali do PSD e do PS, depois metem-se, vão para o gabinete, chefe de gabinete, fazem um fretecito aqui, fazem outro frete ali, e depois de repente aparecem a governar. Com esta gente isto não tem solução.